Fala galera, seja bem-vindo a essa terceira aula da Semana Mestre do Metal. Eu sou o Rodrigo Guerra e durante essa semana eu estou ensinando diversas técnicas de funilaria artesanal. Sabe aqueles programas de TV, lá onde você vê aquelas oficinas bem bacanas, a galera fazendo aqueles trabalhos de restauração e de customização, aquele trabalho sensacional? E se eu te disser que você pode fazer o mesmo trabalho, isso com técnicas e ferramentas simples? Acredita? Eu vou te mostrar alguns alunos do Método Esparta e eles vão te contar um pouquinho como que é isso. Meu nome é Cleiton, eu sou de São José dos Campos. Eu estou aqui para dizer que eu trabalhei em oficina de restauração para aprender. Algumas coisas não foram passadas e eu gostaria de falar que esse curso vale muito a pena. Depois que eu comecei a fazer esse curso, depois que eu comecei a colocar os ensinamentos em prática, aumentou muito a minha visibilidade. Hoje apareceu algumas oportunidades para mim que antigamente não apareciam. A qualidade do meu trabalho hoje está muito melhor, infinitamente melhor, que eu já me encorajo a encarar desafios maiores. Eu vou mostrar um dos desafios para vocês. Isso daqui foi feito usando as técnicas do Método Esparta. Eu vou mostrar para vocês aqui as ferramentas que eu usei. Então, ferramenta básica que qualquer oficina tem. É exatamente o que eu usei. Então, gente, se está com interesse, faça o curso, vale muito o investimento. A diferença no grau de profissionalismo que você vai conseguir apresentar para o seu cliente é muito acima do esperado. Eu fiz o curso e não esperava a melhora que veio. Eu imaginava que eu ia melhorar um pouco, mas não da forma que eu melhorei. Então super indico, aqui é Cleiton, tamo junto. Meu nome é Eduardo Vargas, eu estou fazendo o curso do Método Esparta e esse aqui é um dos motivos do curso. Esse é meu Opala 1974. Eu tenho ele há uns 8 anos. Eu na verdade não trabalho na área de funilaria, não trabalho na área de funilaria e pintura no caso, né? Eu sou projetista industrial, trabalho com isso há mais de 6 para 7 anos. Então, e apesar de ser parecido, não são iguais a produção de equipamento industrial para funilaria. E eu me surpreendi com tanto de conhecimento que só na Semana Mestre do Metal eu já adquiri. Então, no curso, a gente vê muita técnica, muita coisa legal, que pra mim, sem máquina, eu tinha essa mentalidade, porque a gente trabalha na indústria, então a gente tem muito maquinário disponível, né? A gente imagina que sem as máquinas não dá pra fazer muitas das coisas lá, seria muito difícil fazer, ou teria que ter anos de experiência pra poder fazer. E agora vão dar 3 meses que nós começamos o curso, e apesar de eu não ter muito tempo pra poder fazer e praticar em si, com as técnicas é muito rápido o aprendizado, é muito gratificante, porque, por exemplo, essa peça aqui, que é uma das primeiras exercícios, né, que é um flange duplo, eu pensava assim, no martelo isso aqui é muito difícil, não vai ficar bom. Cara, isso aqui eu fiz com bloco de metal e o martelo, e ficou perfeito. Aí esse aqui é uma peça simples, isso aqui até ok, mas uma flange assim, eu nunca imaginei que dava pra fazer sem uma fresadeira, sem uma encolhedora. Isso aqui não tem solda, não tem picote, não tem nada. É só técnica usando um martelo e um bloco de metal. E cara, é rápido pra fazer. Depois que você pega um pouco de prática com a técnica, você consegue fazer muito rápido. Essa aqui é com flange duplo. Então é uma dobra encolhendo, outra esticando.
não tem solda, não tem nada e o acabamento fica absurdamente perfeito. E isso é uma peça de quem nunca trabalhou com funilaria. Isso é uma peça de uma pessoa que usava martelo para pregar prego na parede. Não tinha outro uso. Tanto é que eu não tinha as ferramentas. Eu tive que comprar martelo, fui atrás de bloco, algumas ferramentas básicas que precisa. Mas é tudo ferramenta que você encontra muito fácil e muito barato. Isso aqui é uma flange também, ó. E tipo, é muito simples depois que você entende a técnica e aplica ela da forma correta. Alguns alunos meus, depois de conhecerem a técnica, depois de conhecerem o método Sparta, eles começaram a perceber até erros nesses programas de TV, tá? Até jeito errado de fazer as coisas. Porque tudo se define em técnicas, tá? E se você consegue aplicar as técnicas de forma correta, você vai ter um excelente resultado. E é isso que eu estou me propondo aqui nessa semana. É te ensinar técnicas que você vai pegar e você vai conseguir colocar em prática. E eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultados extraordinários. Isso eu tenho visto acontecer com muita frequência, tá? Tanto de alunos quanto de vocês aqui que acompanham a Semana Mestre do Metal. Mas deixa eu te contar um pouquinho. Na primeira aula, eu contei um pouco da minha história. Então, se você não assistiu, depois dessa aula aqui, assiste a primeira, assiste a segunda também, que talvez a minha história seja muito parecida com a sua. Eu sempre gostei de carros antigos, fui trabalhar em oficinas, com 18 anos eu comprei meu primeiro carro antigo. Com o passar do tempo, eu resolvi que eu queria restaurar aquele carro. E eu comecei, ao invés de eu buscar eu mesmo fazer, eu comecei a buscar profissionais para fazer isso e depois eu contei melhor essa história em mais detalhes lá na aula 1. Mas a coisa não deu muito certo. Foi onde eu resolvi me aprofundar nas técnicas, aprender mais sobre funilaria e funilaria artesanal e onde eu comecei a trabalhar no meu próprio carro. Depois de um tempo, pessoas começaram a ver o que eu estava fazendo, amigos começaram a ver, conhecidos começaram a ver e começaram a surgir pedidos para eu fabricar peças. E só para você ter uma ideia do que eu estou falando, pode ser uma oportunidade muito interessante, porque assim como aconteceu comigo, eu tenho certeza que pode acontecer com você. E já aconteceu com outros alunos meus também. Só para você ter uma ideia, vamos falar de assoalho, que é uma peça relativamente simples de se fazer, né? Você que já viu Semana Mestre do Metal até agora, você já percebeu que de complicado não tem nada, né? Um carro precisa de 4 painéis de assoalho. Geralmente é mais ou menos isso, de 4 a 6, né? Considerando o pedaço ali que está embaixo dos bancos de trás, né? Mas eu vou colocar 4 aqui, Uma peça de assoalho a gente vende em média no mercado 250, 300 reais, e dependendo do modelo do carro até mais do que isso. Mas eu vou colocar aqui 250 reais, preço médio de uma peça. Essa peça, não te custa, sei lá, 20 reais de custo, tá? É muito barato. Mas vamos fazer o seguinte, se você se propor a fabricar algumas peças por mês, 30 peças, vou colocar aqui, fazer a conta aqui, 30 vezes 250. E se você vender essas 30 peças dentro do mês, ou seja, uma peça por dia, se a gente estiver falando de peça de assoalho, geralmente quem compra 2 no mínimo, né? 2, 4, eventualmente até 6, que seria o assoalho completo, né? Então, talvez uma venda você já venda 6 de uma vez, mas vamos colocar que você fabrique 30 e venda 30. 250 vezes 30 peças vendidas, 250 reais vezes 30, R$ 7.500 por mês. Pode ser que você não venda 30, tá? Pode ser que você venda 20 peças. 250 vezes 20, R$ 5.000, vendendo 20 peças no mês, tá? O Mercado Livre está aí para ajudar muito isso, tá? Isso estou falando de faturamento bruto, né? Então, é uma oportunidade muito interessante, tá? Você fabricar peças para vender. Eu não deixaria de cogitar isso como uma fonte de renda extra, além de que isso vai te ajudar aí a ampliar as suas habilidades, né? Colocando em prática, ampliando as habilidades. Meu nome é Miguel Pereira, sou aluno do Método Sparta e eu moro aqui na cidade de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Eu ganhei uma D20 do meu avô, fazia 25 anos que estava na família. Tinha uma história, né? Aí passou uns 3 meses, 4 meses. Ele me trouxe a chave da caminhoneta e me deu a caminhoneta. E aí eu tinha que restaurar ela, né, cara? Tinha uns podres, umas coisas feias ali. Daí procurei gente aqui na cidade, aqui. Não tinha ninguém que trabalhasse como eu queria, né? Vou ter que fazer eu, né, cara? Tem que fazer eu, não adianta.
Eu tinha mais ou menos uma ideia, uma noção, né? Meu pai trabalhava com carro aqui, com chapa e pintura, né? Uma oficina. Daí eu comecei a olhar vídeo na internet, até que eu encontrei os vídeos do Rodrigo Guerra, da Guerra Metal Shape. Então aí eu comecei a olhar os vídeos, até que um dia eu achei o método Sparta online. E aí me interessei pelo curso e comecei a fazer o curso. E aí mudou na minha vida que eu achei que restauração e essas coisas e tal, que o cara olha no Discovery Turbo, YouTube, tudo isso aí, o cara tinha que ter um dom. E aí mudou na minha vida que não precisa o cara ter dom. É só o cara ter força de vontade, estudar e ir em frente. E aí eu comecei a fazer isso aí, agora eu tô tendo até uma renda extra, né? Trabalhando com isso aí. Muito bom. Recomendado. Se você já é profissional, se você já trabalha com isso, você sabe que depender de peça de mercado é terrível. As peças que tem à venda por aí, de alguns fabricantes, as peças são de chapa muito fina, as peças vêm totalmente fora do padrão, desajustadas, elas não encaixam. Você sabe, né? Estou falando, mas você sabe como que funciona. As peças não encaixam, principalmente se tratando de carros antigos, né? Não encaixa, desajustado, peça estranha, não tem o tamanho que você precisa muitas vezes, aí você tem que ficar fabricando outros pedaços ali para poder compor o que você está fazendo. Agora imagina se você puder fabricar todas as peças que você precisar aí na oficina. Vai ficar muito mais barato, porque você sabe que a chapa é barata, não fica caro comprar chapa nova. Você vai conseguir fazer isso de forma rápida, você não vai ter limite assim, pô, será que onde eu vou comprar uma peça dessa? Ou se você vai ter que comprar uma peça e ficar recuperando. Aí acaba isso daí, tá? Fica muito simples. Você vai fazer seu trabalho muito mais rápido, com muito mais qualidade. E você sabe muito bem que qualidade e velocidade é ganho, né? Isso amplia muito a sua possibilidade de ganho, aumenta o seu lucro, você consegue fazer mais rápido. Fora que, quanto mais qualidade você consegue mostrar no seu trabalho, mais clientes que buscam qualidade você consegue atrair. Aí você vai começar a fugir daqueles clientes que querem preço e você começa a migrar para aqueles clientes que estão buscando qualidade, tá? Que, na verdade, não se importam de pagar o preço por um bom trabalho. Então, não é aquele cara que está procurando a pinchincha, o baratinho, tá? É o cliente que quer qualidade, que sabe que a qualidade é importante na restauração do carro. Sabe que se for feito de qualquer jeito vai dar dor de cabeça depois. E esses clientes existem, tá? E eles querem esse tipo de mão de obra. Isso com certeza vai te ajudar muito, muito nessa direção. Tem mais uma coisa que eu quero dividir com vocês aqui, que nem sempre fica muito claro. Não era muito claro para mim, era uma vontade, mas não era muito claro na minha cabeça. Quando eu mergulhei de cabeça na restauração de carros, nas oficinas, que era realmente o que eu queria fazer, que é a liberdade. Eu costumava dizer para um amigo de trabalho, quando eu ainda estava na indústria aeronáutica, dizia assim, porque a minha vida tinha se resumido a ficar de reunião em reunião, sala fechada, atrás de computador, burocracia, papelada. Minha vida acabou virando, por anos foi essa rotina, né? Eu acordava de madrugada, ia para a empresa, estava escuro ainda, tinha dia que eu só via o sol na hora do almoço, tá? Saía, já estava escuro de novo e a rotina era essa aí. Tinha um amigo que estava sempre próximo ali. A vida é tão legal, não é possível que seja só isso, né? Ficar nessa rotina maçante. Quando eu pensava nisso, que eu gosto tanto, que é a restauração de carros, trabalhar com os carros, fazer isso, eu pensava nisso como um hobby. Fora daquela realidade de dentro da empresa, daquela rotina, tinha um universo de coisas, né? E no intervalo que eu estava ali dentro da minha oficina, pensando ainda o que eu ia fazer da vida, né? Porque tinha saído da empresa e tudo mais, não estava seguro ainda se eu ia continuar na oficina ou não. Teve um dia que eu olhei tudo em volta e pensei, poxa, é tão legal isso daqui, por que eu não posso fazer isso aqui o resto da minha vida, né? Só que nessa época eu ainda pensava o seguinte, como seria ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto, né? Porque às vezes a gente tem essa é quase como uma culpa, né? Como se não fosse possível ganhar dinheiro fazendo o que a gente gosta, né? As pessoas colocam isso como um mito, né? Ganhar dinheiro fazendo o que gosta, não, isso aí não é assim que funciona. Às vezes as pessoas têm essas coisas, todo mundo quer, mas as pessoas acham que isso não é possível, tá? E eu acho que eu tinha um pouco disso daí. Eu via que
será que vai ser possível realmente isso, de ganhar dinheiro fazendo o que eu gosto e tal? Mas eu estava tão cansado daquela vida de empresa, de rotina, que eu assumi o risco de fazer isso funcionar. O que eu pensei? Nem que for para eu ganhar menos dinheiro, nem que for para ter uma vida mais simples, eu vou fazer isso porque eu não quero mais ficar preso dentro de um lugar, eu não quero mais ficar atrás de burocracia, eu não quero mais dor de estômago, eu não quero mais dor de cabeça, eu quero fazer uma coisa que me faça feliz. E eu assumi esse risco, só que eu nunca eu ia imaginar que isso pudesse me trazer onde me trouxe hoje. Hoje eu faço, entre aspas, eu faço meus horários, eu falo entre aspas porque é o seguinte, porque eu tenho a minha rotina de entrar e de sair da empresa, mas se eu precisar sair antes, eu saio antes, se eu precisar entrar depois, eu entro depois, se eu precisar trabalhar até mais tarde, eu trabalho, e isso não me incomoda em absolutamente nada. Para mim é uma alegria fazer isso daí. Eu não tenho aquela crise do domingo, sabe? Puxa, amanhã é segunda-feira, é o contrário, vai chegando no final de semana, eu vou pensando, poxa, já está acabando a semana? Eu queria fazer isso, queria fazer aquilo, na vontade de fazer as coisas continuarem. E isso significa um grau de liberdade que é um sonho, tá? Para mim é um sonho. Eu faço o que eu gosto, tenho a satisfação. Hoje eu já falei, eu tenho uma satisfação em dobro, porque além de fazer o que eu gosto, eu ainda consigo dividir isso com outras pessoas, ensinar outras pessoas a fazerem isso. E para mim isso é sensacional. Então, e eu acredito que isso pode ser o seu caminho também, tá? Eu tenho alunos que passaram por isso também, que engenheiros, tal, que deixaram a carreira e se dedicaram a fazer o que gostam e estão indo muito bem, tá? Eu nunca imaginei que eu pudesse chegar rápido, tá? Onde eu cheguei com a oficina. Hoje a gente está ainda ampliando a oficina, a gente está trazendo equipe, né? Alunos, amigos praticamente, né? Alunos que se tornaram amigos, que hoje estão integrando a equipe vem crescendo e o negócio vem tomando cada vez mais corpo, e para mim isso é uma alegria tremenda, tá? E eu vou te dizer mais uma coisa. Quando eu tomei essa decisão, eu percebi que meu pai e a minha mãe ficaram um pouco preocupados com esse caminho que eu estava tomando. Porque afinal as pessoas, né, têm essa cultura de pensar que é dentro da empresa que a gente vai fazer uma carreira, que vai ter segurança, o que é uma ilusão, na verdade. E assim, na melhor das intenções, eles ficaram com medo, não chegaram a me desmotivar, por assim dizer, mesmo porque eu sou bem cabeça dura quanto a isso. Mas eu sei que isso estava dentro de mim também, um pouco dessa insegurança, e eu sei que talvez esteja até dentro de você essa insegurança, né? E essa insegurança pode ser insegurança não de você entrar num novo negócio, mas até de você restaurar o seu próprio carro, né? E por último aqui, do que eu quero dizer, antes da gente ir para a aula, é o seguinte: o seu sonho depende só de você. Tá? Não pense que vai ser uma outra pessoa que vai vir realizar o sonho para você. Não pense que alguém vai pegar na tua mão e vai te falar, não, vamos lá, você vai realizar seu sonho agora. Né? Não vai, tá? Independente de qual sonho seja, se tem a ver com esse nosso universo aqui, que a gente gosta tanto dos carros antigos, da customização, de moto, não importa, tá? Eu estou falando de modo geral agora. Ninguém vai pegar na tua mão e vai te guiar na realização do teu sonho. Tá? É você que vai ter que pôr o pé na estrada, você que vai ter que fazer acontecer, você que vai tomar atitude. Ninguém realiza um sonho sem tomar uma atitude, sem ir para frente, sem realizar. E agora eu estou falando, tá, independente do que a gente está colocando como um sonho. Os sonhos, eles são realizados pelas pessoas que têm coragem, que vão em frente. Tá? Fica essa dica aí. Eu tenho alguns sonhos a menos na minha lista lá, alguns sonhos que eu já risquei lá, missão cumprida. E espero que seja assim para você também. E agora a gente vai para o conteúdo e depois a gente conversa um pouquinho mais. Aqui, ó, quero mostrar as ferramentas que eu vou usar. Um martelo de face plana. Eu peguei aqui um martelo mais leve, tá? Acredito que vai ser suficiente. Eu peguei também uma rebatedeira recartilhada. Eu não sei se eu vou precisar, mas vou deixar em mãos aqui. E eu peguei 2 modelos de taço também. Eu penso que vão ser suficientes. Peguei também uma canetona marcadora, para eu fazer a marcação mais visual ali. Uma lima de funileiro, um arco.
Aqui eu vou usar também hoje uma lixadeira com disco flap de lixa 120. Não é bom usar lixa mais agressiva que isso, tá? Para trabalhar com chapa, ela come muito material. É isso aqui. Agora eu quero mostrar o seguinte. Quero mostrar a respeito dos efeitos da lixadeira. Peguei essa chapa aqui, ó. Vou mostrar. Olha só que interessante, ó. Esse aqui é um medidor de temperatura laser. Eu vou medir a chapa aqui, ó. 26 graus. Ó. 26 graus. Agora, vou usar a lixadeira nessa chapa. Dá uma olhada, ó. 109 graus atingiu a chapa. Então, esse é um detalhe que é muito importante a gente ficar bastante atento, porque se você tiver com a lixadeira sobre a peça por muito tempo ou fizer muita pressão, vai aquecer demais o material, vai aquecer demais a chapa e vai causar ondulações também, tá? Além de comer o material, vai causar ondulações, tá? Um detalhe pequeno, mas pode fazer muita diferença na hora de você fazer o acabamento para a peça. Uma outra coisa importante que eu quero mostrar é a seguinte, ó. A forma correta de se usar a lixadeira. A lixadeira ela vai virar nesse sentido aqui, ó. Então, a gente tem que evitar essa situação aqui, ó. Se ela entra por esse lado, de você pegar a chapa entrando aqui. E isso pode causar um acidente, de enroscar aqui, te dar um tranco, ou vai gastar demais a borda aqui, né? Ou vai danificar o próprio disco da lixadeira. Se for um disco de lixa padrão, pode até cortar o disco e causar um acidente, tá? Então, sempre evitar essa entrada aqui. Nesse caso aqui, ó, teria que optar, como ela lixa para cá, optar porque ela saia da borda da peça. Então teria que ser feito o trabalho nessa direção, saindo da borda da peça, nunca entrando pela borda da peça. Então esse é o primeiro fator importante aí, ó. Um outro detalhe muito importante, que é muito comum, pessoas usarem a lixadeira da seguinte forma, ela fica avançando, indo e voltando assim, ó. Tá? Esse movimento aqui, ó. O correto da lixadeira é dar um pequeno ângulo nela, né? Porém, você não pode fazer esse movimento de vai e volta aqui, ó. Esse movimento de vai e volta, quando a lixadeira avança, ela tende a cavar o metal. Ela cava o metal. E aí você recua. Depois você vai e avança de novo. Ela cava novamente o metal. Por isso que é comum você ver a peça toda cheia de marca da lixadeira. Muitas vezes você passa a mão, a peça está cheia de irregularidade na superfície, tá? Cheia de defeito. É esse movimento de ir e voltar. É muito comum você ver fotos de carro preparado aí, às vezes até na TV. Você olha lá, você vê aquele monte de marca de lixadeira, que foi e voltou, ou carros com aquele monte de cava, né? Essa peça aqui tem um monte de marca assim, que foi feito durante a história do carro aí, tá? Qual que é o jeito correto de você fazer isso? É da seguinte maneira, ó. Você vai ligar a lixadeira, vai tocar a peça, sem pressão, você puxa a lixadeira para trás. Chegou ao final, você tira. Não foi suficiente, você volta lá no começo, você pode voltar até fora da peça. Entra, faz o lixamento e sai. Aí você vai ter esse efeito aqui, ó.
Pode ver que é um lixamento bem uniforme, ó, sem cavas. Esse aqui é o resultado ideal da lixadeira. Tá? Bom, então agora a gente volta para a peça aqui, ó. E agora eu vou dar algumas explicações aqui. Quando eu fiz a solda, eu adicionei metal em alguns pontos, como aqui e aqui. Então esses pontos eles estão levemente mais altos, tá? O primeiro passo que eu vou fazer aqui então é com a lixadeira de forma bem leve, eu vou tirar um pouco desses pontos onde eu depositei material, para deixar um pouco mais uniforme. Agora eu vou apoiar com o taço no verso aqui e vou vir fazendo um rebatimento leve aqui na peça para nivelar um ou outro ponto mais alto ou mais baixo. E aí eu faço uma passagem com a lixadeira aqui depois. Agora eu vou fazer uma passagem com a lixadeira aqui para começar já a acertar essa superfície para o acabamento. Dá pra ver que a gente já tá bem perto do acabamento final. Aqui eu vou continuar rebatendo mais um pouco, que eu ainda tenho folga aqui para considerar para poder passar a lixadeira ainda, tá? A gente trabalhou removendo pouquíssimo material até agora. Uma opção que eu tenho é também fazer uma passagem leve com a lixadeira por trás, para aliviar algum ponto mais alto que tenha por trás. Então vamos fazer isso. Eu vou virar aqui, ó. Legal que você já vai poder ver o verso também como ficou. Olha só o verso da solda, que bacana. Ó. Dá para ver que teve uma excelente penetração de material. Ó. Ou seja, não ficou uma solda frágil, tá? Claro que eu não posso ficar exagerando, passando na lixadeira, tirando muito material. Obviamente vai fragilizar, afinal é uma chapa de menos de 1 milímetro. Mas ficou muito bom. Eu posso passar aqui, eu tenho alguns pontos que estão um pouquinho mais altos de material, que foi onde eu depositei. Vou dar uma leve limpeza aí e a gente segue para o outro lado.
Aqui é o suficiente. Vê, ó, é só uma limpeza mesmo, sem exagero. Pro lado de dentro a solda quase que já sumiu também. Aqui eu posso aproveitar a posição, ó, para apoiar o taço aqui também e fazer uma passagem batendo aqui, ó. Bem bacana já. Vou pegar o martelo com a face levemente arredondada, porque eu estou muito próximo da curvatura aqui. Esse aqui é o martelo com a curvatura. No primeiro vídeo vocês viram ele. Eu vou usar porque como ele tem um alívio no ombro aqui, eu não corro o risco de marcar a curva aqui. Eu acho que a gente já está bem perto aqui. Então, vamos de novo. A gente tem uma superfície aqui que já é suficiente para o acabamento. Pequenos pontos aqui só para a gente melhorar um pouquinho, tá? Nos extremos, mas já tá bem bacana aqui, tá? Aqui um pouquinho alto ainda. Vou acertar um pouquinho essa margem.
Bom, por hora aqui é suficiente, aqui eu posso ainda dar um acabamento no final aqui. Caso fique algum ponto baixo, como vocês estão vendo aqui, ó. Se for uma preparação que não vai ficar aparente a solda, ou seja, vai receber uma pintura e tudo mais, esses pontos baixos aqui, isso aqui praticamente um primer PU já cobre, tá? Mas aí uma aplicação bem leve de poliéster já é suficiente para deixar isso aqui bacana. Eu vou passar uma lixadeira agora, uma orbital, com uma lixa grão 80 e depois uma 120, que como ela tira o brilho, tira um pouco essa impressão, muitas vezes, que o brilho dá de que a superfície não é regular. Então eu vou passar uma lixadeira que fica mais visual. Agora eu vou colocar uma lixa 120, mas para dar um acabamento mesmo, carinha melhor. Aqui feito, tem praticamente o acabamento 100% aqui. Superfície bem lisa. Já é uma solda e um acabamento mais que suficiente para uma peça de reparação. Caso seja uma peça em que eu queira que fique 100% aparente, que fique no metal aparente, no aço ou no alumínio aparente, eu ainda posso trabalhar um pouco esses pontos mais baixos aqui, eventualmente dar um ponto de solda ainda para fazer um pequeno preenchimento, tá? Mas isso são casos especiais, né? Via de regra aí para carros sendo restaurados, isso aqui é suficiente para se aplicar aqui um primer, praticamente já, como eu disse, tampa todos os defeitos, ok? Eu separei aqui a lima e um marcador, mas nem precisou. Mas eu vou fazer uma marcação aqui mais para a gente poder ver. Aqui com a lima, ó, eu vou vir bem suave. Isso aqui não é para gastar o material, é só para marcar a superfície, para eu encontrar pontos altos e pontos baixos. Então eu vou longitudinal, porém em diagonal aqui, ó, uma diagonal longitudinal, bem de leve, tá?
como eu disse aqui, praticamente ficou perfeita a superfície, ó. Tá mostrando que nem aqui, ó, tem uma pequena área aqui que a lima não marcou. Isso indica que é um ponto mais baixo. Aqui também, ó. Aqui também tem uma pequena área aqui, ó, que a lima também não marcou, tá? Aqui também. Mas assim, isso aqui é praticamente irrelevante, tá? Mas dá pra gente trabalhar um pouquinho e deixar isso aqui um pouco mais reto aqui. Tirar um pouquinho mais dessas imperfeições. Mas quase que eu não tive nada para mostrar para vocês aqui. Mas eu vou aproveitar que ficou alguma coisinha e mostrar essa ferramenta aqui, ó. Para quem conhece aí o canal do YouTube, essa aqui é uma Buai Pick. Se fosse fazer uma tradução palavra por palavra, seria buai, né, olho de búfalo, mas na verdade buai significa no alvo, né? Então a escolha no alvo seria uma tradução literal. Porque ela justamente, isso aqui funciona como um alvo, onde a outra ponta bate por trás, exatamente nesse alvo. Eu vou puxar o paralama aqui, ó, para dar umas batidas no alvo aqui. Tem pouquíssimos detalhes aqui, mas dá para ter uma ideia, né? A gente não tem mais nenhum ponto onde demonstre uma diferença muito grande. Toquinho aqui só. Finalizou. É isso, tá acabado. Aqui não tem muito mais o que fazer. Aqui talvez só preencher um pouquinho de solda aqui, ou dar uma boa batida por trás aqui, porém está bem em cima do fechamento, então não consigo avançar muito. Mas é mais do que o suficiente aqui em termos de acabamento, tá? Então, mais um pouquinho aqui, tirar a tinta. E aqui a gente chega no final da solda. Para uma reparação, isso aqui é o que eu considero uma solda suficiente. Ó, acredito que deu para perceber que soldar com a TIG, com a técnica correta, já adianta em muito trabalho, né? Por não ter aquele excesso de material na face da peça.
por não ter material para o lado de trás, onde vai atrapalhar o rebatimento, né? Ela também não causa o empenamento, que é muito comum do maçarico, feito da forma errada, tá? Com o maçarico oxiacetileno é possível fazer uma solda muito próxima dessa daqui, em termos de qualidade, tá? Então, assim, é uma ferramenta, eu diria que é obsoleta, porém, com a técnica correta dá para fazer um excelente trabalho com o maçarico oxiacetileno, tá? Mas eu tenho que confessar que eu sou muito fã da TIG. Eu tenho que completar o trabalho aqui, colocando novamente a estrutura por trás. Depois eu monto essa peça no carro e comparo todos os gaps, todos os fechamentos, se ficou de acordo com a carroceria. E, claro, né, precisando, continuo os reparos em outras regiões da peça. Bom, como você viu até aqui, eu te mostrei um passo a passo com técnicas simples que você pode já colocar em prática aí no seu trabalho ou com o seu próprio carro. E é claro, existem muitas outras técnicas além dessas, né? E se você quiser aprender outras técnicas que vão muito além dessas que eu te ensinei nessa semana, você pode se tornar um aluno meu no Método Sparta Online, que é o meu curso completo de funilaria artesanal. Eu vou te mostrar agora o portal desse curso, como que é, e também a comunidade dos alunos. Dá uma olhada. Agora eu quero mostrar para você como que funciona o portal do Método Sparta. Para quem se torna um aluno meu, do meu curso de funilaria artesanal, o Método Sparta, quem se torna aluno recebe um e-mail. Nesse e-mail vai conter um link de acesso onde tem o login e senha para você poder entrar no portal, que é esse daqui. Dá uma olhada aqui, ó. Essa aqui é a face do portal. Então você vai colocar o seu login e a sua senha aqui e vai entrar. E aí você vai encontrar essa tela aqui. Todas essas divisões aqui são módulos do curso. E aí, bom, aqui a gente tem primeiro um bem-vindos. Logo aqui eu vou contar a história do Metal Shaping. É legal a gente conhecer como que funciona e tudo mais. E aqui eu vou contar um pouco sobre, explicar um pouco sobre os tipos de chapa, né? Então, vamos começar aqui, dando a entrada, que a gente vai acessar a primeira aula. Aqui é um bem-vindo, onde a gente vai bater um papo. Depois a gente pode avançar para uma aula onde eu conto um pouquinho sobre a história do Metal Shaping. É legal conhecer a história, penso porque isso pode, de certa maneira, contribuir com a forma que a gente trabalha. Essa é uma aula onde eu explico os tipos de chapa que existem como opção de trabalho. E aqui eu começo o tema sobre deformação dos metais, toda a parte física, né? O que acontece com o metal para ele deformar. E isso é o eixo básico de onde parte toda a técnica de conformação de chapas. Eu vou voltar para o menu aqui, para a gente ver toda a estrutura aqui. E aqui a gente tem os módulos, o módulo, né, no caso, o módulo 3, de fabricação de peças com todo esse conteúdo aqui. Aqui um módulo de ferramentas básicas de funilaria artesanal. Então, se você não tem conhecimento de que ferramenta você precisa, do que você vai precisar para iniciar, aqui nessa aula de ferramentas básicas, você vai ter acesso para poder conhecer essas ferramentas, ok? Nós temos também um workbook no módulo 1, então temos também sobre ferramentas de medição e marcação. Aqui no módulo 2, nós temos os 4 princípios. Então, primeiro a gente trata aqui dos 4 princípios: cortar, dobrar, encolher, esticar, e a combinação desses princípios. Depois nós partimos para a aula aqui de moldes de papel e para as aulas de marcação de ângulos e cortes de flange. Isso tudo vai te dar uma boa orientação aí de como fabricar moldes e como acertar ângulos de peça e fazer todo o ajuste necessário. Aqui no módulo 4 de fabricação, nós temos aqui a fabricação de peças. Então, todo esse módulo é todo voltado para diversas técnicas de fabricação de peça. Então, em cada uma dessas técnicas aqui, nós temos a aula e todos os complementos da aula. Então, com essas técnicas aqui, você vai ser capaz de fabricar qualquer peça que venha à sua mente.
Aqui no módulo 4, nós temos ainda a fabricação de peças, mais aula de fabricação de curva composta. Nós temos uma aula de ferramentas de apoio, são ferramentas que vão te ajudar no processo de fabricação. Mais uma aula falando sobre tipos de gabarito e uma técnica que eu acho sensacional, que é a técnica de Hammer Forming. Aqui sobre formas e gabaritos. Fabricação de peças simples em Hammer Forming 1, Hammer Forming 2, Hammer Forming 3. Fabricação de peças tipo monocoque. É um tipo de peça onde você pode fabricar elementos de grade, até para-choque, por exemplo. Aqui, fabricação de peças estampadas. Então, se você quer reproduzir peças aí com rebaixos ou pontos altos aí que sejam idênticas a peças feitas pela fábrica, né, como estampagem, essa aula vai te dar essas técnicas. Técnicas de dimple die e fabricação e formatação de vincos. Aqui no módulo 5, nós temos aí os processos de soldagem. Primeiro a gente fala um pouco sobre os EPIs e começamos aí por solda oxiacetileno por adição. Depois a conhecida solda por brasagem, latão e a aplicação adequada para esse tipo de solda. Depois no módulo 6 nós passamos para solda a ponto, como aplicar acabamento com a esmerilhadeira com a forma correta, solda MIG-MAG, muito importante aí, características, os possíveis erros que você deve evitar na solda MIG-MAG. E aqui continuando nas técnicas de solda MIG, solda de topo, né, ponto fechamento, e técnicas de solda ponto com a MIG-MAG, ponto abotoadura. E logo em seguida nós entramos nas aulas de solda TIG. Então nós temos aí a teoria, toda a parte de teoria da estanhagem e as aulas práticas de estanhagem. Nós temos também os módulos de desamassamento e alinhamento de peças. Então, como fazer o uso correto de taço, martelo, limas. E o último módulo, que é um módulo de planejamento e orçamento, onde você vai poder fazer um planejamento adequado do seu projeto e vai aprender a como definir um orçamento para os seus clientes, né? E os espartanos gostam muito e têm usado bastante isso aqui para poder evoluir no desenvolvimento do trabalho deles. E além do portal, existe ainda a comunidade do Método Esparta, onde os espartanos ali, os alunos estão ali dentro tirando dúvidas, postando as peças de exercício e um ajudando o outro. Então, deixa eu te mostrar aqui, que legal que é isso daqui. E eu vou te dizer, viu? Isso aqui é de um valor incalculável aqui. Então, aqui eu posto os desafios que eu coloco para os alunos. Os alunos vão botando as peças de treino deles, vão colocando ali os projetos, o que eles estão desenvolvendo, tá? De ferramentas, compartilham informação, mostram as peças que eles estão fabricando, o que é muito bacana, né? A gente poder ver o desenvolvimento de outras pessoas aí, tendo ideias também do que pode ser feito. Eles também postam as dúvidas, as peças de exercício deles, e postam as dúvidas. E aqui eu vou comentando, ajudando a galera a continuar desenvolvendo no trabalho. Então, são aqui os exercícios de solda, as peças conforme são sendo fabricadas, né? Aqui a gente vê aqui, uma fabricação de um paralama com a técnica do Método Esparta. Olha só o resultado, que bacana, E esse acaba sendo um portal de extrema utilidade, de extremo valor para todos os alunos, né? Onde a gente consegue sempre evoluir. E só que bacana, se você se tornar um aluno, você vai ter acesso a todo esse conteúdo e vai ter acesso também à comunidade dos alunos, acesso garantido por 2 anos. Dentro de 2 anos você vai poder ver e rever as aulas da maneira como você quiser, quantas vezes você quiser. E não para por aí, tá? Se você ainda está em dúvida, se você não tem certeza, entra mesmo assim, porque eu vou te dar uma garantia de 1 semana, 7 dias. Por 7 dias você vai poder entrar, acessar o portal, acessar a comunidade dos alunos, vai poder olhar o conteúdo, assistir a aula e poder avaliar. Se por alguma razão você não gostar, eu te devolvo integralmente o dinheiro, 100% de volta. Tá? Então essa é a garantia que eu vou te dar. Agora eu quero te mostrar mais uma coisa. Quanto você acha que custa o trabalho de um bom profissional? 10 mil? 20? 30? Um bom profissional com certeza vai cobrar para você de 40 mil
para mais, podendo chegar a valores de uma restauração acima de 100 mil, acredite ou não. Agora eu vou te fazer uma pergunta: quanto vale para você aprender e ter acesso às técnicas usadas pelos melhores e maiores construtores e restauradores do mundo? Então, vou te deixar essa pergunta aqui. Eu sei que também você está se perguntando aí qual que é o valor do curso, mas eu vou te contar, mas antes disso eu vou te contar algo ainda melhor. Eu preparei algo muito especial para quem se tornar um aluno do Método Esparta no dia 1º de fevereiro. No primeiro dia vai ter um desconto de R$400. É um baita desconto só para o primeiro dia. Então aproveita essa oportunidade. E se você quiser aproveitar uma oportunidade ainda melhor, eu vou deixar aqui embaixo um botão para você clicar e se inscrever numa lista especial. Nessa lista, você vai ter acesso a partir das 5 horas da manhã. Isso vai valer por 2 horas. Você vai poder comprar o curso Método Esparta Online com R$500 de desconto. R$500 de desconto. É um baita desconto, eu nunca fiz isso antes. Então aproveita essa oportunidade, vai valer por 2 horas no dia 1º de fevereiro, a partir das 5 da manhã. Então clica aqui no link abaixo, se inscreve para poder ter acesso a essa condição extremamente especial.